Viva, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E o som que acabámos de ouvir veio diretamente de Aveiro, foi-nos trazido pelo Carlos Pascoal Neto. O Carlos é diretor do RAIZ, o Instituto de Investigação da Floresta e Papel. O centro de investigação foi criado pela Navigator em 1996, em parceria com 3 universidades portuguesas, Aveiro, Coimbra, Lisboa, e hoje vamos falar de recursos florestais, celulose e, Pedro, eucaliptos. Sim, exatamente. É uma espécie de redescoberta dos eucaliptos que a Navigator tem estado a fazer. A Navigator é uma empresa do grupo CEMAP, amplamente conhecida pelo recurso aos eucaliptos para produzir pasta e papel, e, aliás, o seu nome vem da marca do papel mais vendido pelo grupo, precisamente Navigator. Mas agora estamos a falar de outros produtos para lá do papel e que podem, de alguma forma, substituir algumas das embalagens que hoje usamos, muitas das quais acabam depositadas em lixeiras, em terra ou no mar. Sim, deixa-me só deixar aqui alguns indicadores muito rápidos. De entre as espécies florestais predominantes em Portugal, o eucalipto é aquela que ocupa mais área florestal. Ocupa 26,2% do total da área, o equivalente a 845 mil hectares. E a segunda espécie com mais área é, Pedro? O sobreiro. Eu vou deixar de fazer perguntas que tu já sabes, não é? Pois já não vou mentir, mas na realidade não surpreende, pois o sobreiro é uma espécie autóctone, considerada a árvore de Portugal. Isso, pois. Ocupa 22,3% da área florestal e logo a seguir está o pinheiro bravo com 22,1%. Estes números reportam a 2023, são do Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal, que se assume como uma aliança global líder em área florestal certificada. Um último dado só, Pedro, antes de avançarmos, a floresta portuguesa ocupa 3,2 milhões de hectares, o que corresponde a 36% do território nacional. Bem, e se calhar é cada vez mais nela que está uma das chaves para uma economia mais descarbonizada, com aplicações que nem nos passavam pela cabeça aqui há uns anos. Essa é uma das perguntas que vamos fazer já a seguir ao Carlos Pascoal Neto. Um bom entendedor sabe a importância de não se pôr tudo em caixinhas, mas às vezes tem de ser. Uma entrega, um novo produto, o terceiro bolo deste mês porque alguém da contabilidade faz anos. A sério, temos de parar com isto. As embalagens são importantes e são uma ciência delicada. Se por um lado têm de proteger o seu conteúdo, por outro têm de desaparecer rapidamente quando são descartadas. E isso é um filme. Falo, claro, de filmes biodegradáveis fabricados a partir de bioplásticos compostáveis que estão a inovar a indústria das embalagens. Mas sobre isso precisa de ouvir este podcast. E se precisar de ouvir soluções que encaixam na sua empresa, fale com nós empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. Olá Carlos, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar na Liga dos Inovadores. É um prazer estar aqui também, obrigado. Que som foi este que ouvimos na introdução deste episódio do nosso podcast? Isto é um som recolhido numa floresta, uma floresta de produção, que é um elemento crucial se pensarmos numa transição de uma economia linear, baseada em recursos fósseis, para uma bioeconomia de base florestal. E é a partir desta floresta que nós obtemos as fibras celulósicas que estão a ser utilizadas para o desenvolvimento de novos materiais de embalagem, nomeadamente produtos de celulose moldada, que nós acreditamos que vão revolucionar o mercado da embalagem. Portanto, já está a introduzir a inovação. Celulose moldada, o que é isso? A celulose moldada é um produto, como o próprio nome diz, obtido a partir de fibras celulósicas, obtidas a partir de florestas de produção geridas de forma sustentável, florestas de eucalipto neste caso, e que são, digamos, objetos de embalagem tridimensional, um tabuleiro, por exemplo, que pode substituir um tabuleiro de plástico de uso único ou um alumínio de uso único, e que pode também ser utilizado para produzir o chamado tableware, pratos, etc., que podem ser utilizados sempre na perspectiva da utilização, da substituição do plástico ou do alumínio de uso único. E temos já, portanto, embalagens de celulose moldada a serem fabricadas neste momento.
Temos embalagens a serem fabricadas em Aveiro, embalagens de celulose moldada, obtidas a partir de eucalipto, e é uma inovação à escala mundial. A produção foi iniciada no último semestre de 24 e os produtos estão agora a chegar ao mercado. É uma inovação à escala mundial porque, de facto, esta fibra peculiar de eucalipto ainda não tinha sido utilizada para este fim. Foi um trabalho intenso de investigação e desenvolvimento desenvolvido no nosso Instituto, o RAIZ, Instituto de Investigação da Floresta e Papel, e que culminou com o lançamento exatamente deste novo negócio, a translação do conhecimento gerado para a indústria, com um novo negócio que está neste momento em pleno vapor. Diz que houve muita investigação. Quanto tempo é que demorou a conseguir chegar a esta inovação? Neste caso, sensivelmente 3 anos, desde o momento em que nós tomámos a decisão de olharmos para o mercado, vimos a oportunidade, mas vimos também o desafio, que na verdade os produtos de celulose moldada já existem no mercado há muitos anos, são produzidos com fibras celulósicas que vêm de outras geografias e, portanto, com uma pegada carbónica elevadíssima. E, portanto, nós o que quisemos foi olhar para a nossa fibra, para a nossa matéria-prima nacional e ver como é que podíamos transformá-la nestes produtos para o mercado. No que é que se distingue da pasta de papel, por exemplo? Com alguns exemplos práticos. Quando olhamos para uma caixa de leite, é papel, não é? Quando olho para uma caixa de ovos, ela é feita de quê? Também de fibra celulósica. Também. Na verdade, portanto, a celulose moldada... A celulose moldada é constituída por fibras celulósicas. Vamos um bocadinho atrás. Portanto, a partir da madeira, obtida a partir de florestas de produção, podemos extrair essas fibras celulósicas. É a atividade principal de uma fábrica de pasta para papel, é isolar estas fibras celulósicas a partir da madeira. Essas fibras celulósicas depois podem ser convertidas num vasto, portfólio de produtos, desde o papel para impressão escrita, o papel para embalagem, papéis para fins higiênicos ou sanitários, é sempre a mesma matéria-prima. A celulose moldada, as caixas de ovos, que são uma versão, que eu diria, de baixa tecnologia, mas que utilizam a mesma matéria-prima, portanto é uma matéria-prima muito versátil para este tipo de aplicações. Mas há um mundo de novas aplicações, que obviamente terei todo o gosto em partilhar convosco, que estão a emergir, basicamente também a partir da madeira e desta fibra celulósica. E nós já temos, portanto, estas embalagens a ser comercializadas. Onde é que elas se encontram? Quem é que as está a utilizar neste momento? Neste momento estamos a ir para o mercado basicamente com 2 tipos de aplicações. Seja o chamado tableware, pratos, descartáveis, que são compostáveis ou recicláveis, se quisermos, ou também tabuleiros que podem ser utilizados, por exemplo, para takeaways. Quando vamos ao restaurante e trazemos comida para casa, geralmente trazemos-lo ou numa embalagem de alumínio, ou numa embalagem de plástico, num tabuleiro, ou numa embalagem de celulose moldada. Celulose moldada é essa que muitas vezes vem de geografias muito distantes das nossas, nomeadamente da Ásia. Portanto, as aplicações que estamos a olhar de imediato e que já estão no mercado são exatamente estas. Podemos encontrá-las no supermercado, podemos encontrá-las quando vamos ao restaurante e trazemos comida para casa, uma lógica takeaway. Já temos soluções portuguesas. Exatamente, agora, exatamente, com matéria-prima nacional. Com matéria-prima nacional. E como é que nós as distinguimos? É pela cor? É mais rija? Neste caso concreto, a distinção é através da marca. Portanto, nós quisemos imprimir a marca, é a marca produzida pela The Navigator Company, G-Craft BioShield, e com a identificação clara de que é um produto nacional certificado, marcas que não encontra, ou certificações que não encontra a maior parte dos produtos que estão aí no mercado. Portanto, quando vamos buscar comida a um restaurante, por exemplo, estamos já a utilizar ou já, portanto, a comprar este tipo de... Os clientes que estão a aderir já ao nosso produto, atenção que nós começámos a produzir no final do ano passado, portanto estamos a entrar lentamente em mercado, de certeza que vai encontrar esses produtos. Mas depois há um campo de aplicação com celulose, podemos pensar em tudo o que seja embalagem tridimensional, rígida, porque é facilmente moldável, devidamente precisamente a essas características. Outros segmentos, nomeadamente para a embalagem de cosméticos, etc., de produtos farmacêuticos. Há um mundo de oportunidades que seguem.
Portanto, ainda estamos no princípio, digamos estamos assim, da descoberta deste material. Mas como todos os novos produtos que vão surgindo e as novas tecnologias, provavelmente ficará ainda bastante caro utilizar esta tecnologia, ou não? Face aos produtos da concorrência que vêm da Ásia, neste momento pode haver ainda um delta de preço, uma diferença de preço que está, digamos, a esbater-se rapidamente, com uma vantagem de que a maior parte dos produtos que vêm destas geografias, como disse, não provém de florestas certificadas, não são produtos certificados para contacto alimentar necessariamente, e temos o nosso produto que de facto tem estas certificações. A celulose permite também uma outra diversidade enorme de utilizações, ou poderá vir a permitir. Portanto, esta é uma área, para além da celulose moldada, vocês estão a fazer muitos testes também, muitas investigações para outros domínios. O que é que destacaria também mais como mais próximo de estar no mercado, ou que já esteja efetivamente no mercado? Pedro, deixe-me voltar então mais uma vez um bocadinho atrás para contextualizar tudo aquilo que estamos a fazer, ou grande parte das coisas que estamos a fazer neste momento. E o racional que estamos a utilizar por trás disto. Nós estamos a viver num período, digamos, de grandes desafios na humanidade. Eu diria que destaco dois. Obviamente há muitos mais e certamente mais importantes, como a fome, etc, etc. Mas a questão da escassez de matérias-primas e, por outro lado, as alterações climáticas são cruciais e são determinantes no futuro deste planeta. As matérias-primas, só para terem uma ideia, nos últimos 50 anos, triplicamos o volume de matérias-primas fósseis, essencialmente, que estamos a extrair do nosso planeta. Nos próximos 40 anos, a mantermos este registro, vamos duplicar estas matérias-primas, que são finitas. Por outro lado, isto não são dados meus, são dados da OCDE em relatórios oficiais. Por outro lado, as alterações climáticas que estão associadas também muito ao uso de recursos fósseis, portanto os dois problemas estão ligados, estão aí e dificilmente, infelizmente, nós vamos atingir e conseguir atingir, digamos, estes 1,5 ou 2 graus de aumento de temperatura face à época, digamos, pré-revolução industrial. Então, o que é que temos que fazer? Temos que passar de uma lógica, foi por onde eu comecei, de uma lógica de uma economia linear, baseada em recursos fósseis, para uma bioeconomia, baseada em recursos renováveis e, portanto, recicláveis ou biodegradáveis e, portanto, circulares. A floresta desempenha aqui um papel principal. E a indústria de pasta e papel, e agora eu concretizava um bocadinho mais, a indústria de pasta e papel, por todo o mundo, mas na Europa, e em particular em Portugal, tem aqui um papel extremamente importante. Qual é a nossa visão? É olhar para estas indústrias, fábricas de pasta e papel, as fibras celulósicas, não apenas como fábricas de produção de fibras celulósicas, mas como verdadeiras biorrefinarias, onde entra madeira, entram sobrantes da exploração florestal e essa madeira e esses sobrantes são convertidos integralmente, não apenas nas fibras celulósicas e nos produtos de que já falei, mas também num vasto leque de produtos que podem ser produtos alternativos àquilo que são os produtos de origem fóssil. Portanto, é aproveitar tudo o que ali está para que não sobre nada. Que não sobre nada e encontrarmos aplicações alternativas aos recursos fósseis, portanto, derivados de matérias-primas renováveis. Eu vou-lhe dar alguns exemplos de coisas que estamos a falar. Novas aplicações das fibras celulósicas. Biocompósitos. O que é que nós estamos a fazer com os biocompósitos? Na indústria de plásticos utilizamos plásticos, digamos, a 100%, com alguns aditivos. O que nós estamos a fazer é introduzir fibra celulósica nessa matéria-prima e estamos já a um nível de introdução de fibra celulósica nesses materiais plásticos até 40%, 50% e produzimos estes biocompósitos que, se forem plásticos de origem fóssil, reduzimos em 40% a 50% a pegada fóssil. Se forem bioplásticos, temos um produto completamente, digamos, de origem biológica. E esta matéria-prima pode ser utilizada na indústria tradicional de plásticos. Outro exemplo. Alternativas à pele sintética. Quando nós olhamos para os nossos automóveis, estamos convencidos que mesmo os automóveis de luxo têm peles baseadas são couro animal. Não são peles sintéticas, baseadas em polímeros sintéticos de origem fóssil. Nós estamos a olhar para a celulose também para aplicações deste tipo.
nanocelulose e coisas deste género. Ou seja, nós olhamos para a estrutura da celulose e transformamos em estruturas mais pequenas. Pode dar produtos tão diversos como um aditivo alimentar, uma máscara de beleza para a libertação controlada de cosméticos ou de fármacos, ou materiais para a defesa pessoal. Por exemplo, contra a balística. Portanto, estão a ver a panóplia de produtos. Fibras têxteis já estão no mercado há muitos anos, e por esse mundo fora. Em Portugal está-se a trabalhar também nesse sentido. Isto são alguns exemplos. Agora peguemos nos subprodutos sobrantes da exploração florestal. A partir da biomassa residual dos processos industriais ou dos processos de extração, de colheita da madeira, nós podemos produzir bioetanol, transformar casca de madeira ou de eucalipto em bioetanol, que é um combustível. Podemos recuperar biometanol a partir dos processos, industriais. O biometanol é um produto que pode ser utilizado, por exemplo, para transporte, como combustível para transporte marítimo. Pode ser extraído a partir de uma fábrica de pasta de papel. Outros exemplos de aplicações: óleos essenciais e produtos bioativos ou prebióticos podem ser extraídos da biomassa ou da própria celulose. Estamos a fazer um trabalho muito avançado neste sentido. Um outro exemplo é a produção de fertilizantes a partir dos sobrantes, dos resíduos industriais. Nós, quando vamos à floresta, trazemos madeira, trazemos também nutrientes dessa floresta, que nós conhecemos lá em casa como as cinzas. Quando fazemos as nossas lareiras, as cinzas não são mais do que nutrientes que vinham com a madeira e ali estão. O que nós estamos a fazer é formular fertilizantes e devolvê-los à floresta para termos aqui um ciclo fechado de fertilizantes. Portanto, há aqui uma panóplia grande de potencialidades de negócio, não é? Mas desta longa lista, o que é que ainda está em fase de investigação? O que é que já está a produção pronto a entrar no mercado? Vamos começar pelas questões de coisas que estão com níveis diferentes de desenvolvimento. O que estamos a fazer é ter um portfólio que nos permita exatamente ter produtos com diferentes níveis de desenvolvimento, com diferentes maturidades tecnológicas e económicas que nos permitam, faseadamente, tomar decisões. Estamos muito próximos de ter biocompósitos a ir para mercado. Estamos muito próximos de ter óleos essenciais e produtos bioativos que podem ser utilizados na cosmética e nutracêutica a irem para o mercado. Portanto, novos bioprodutos a partir destas biorefinarias. Mas produtos a entrar no mercado. Para além da celulose moldada, temos também desenvolvido papéis para embalagem. Quando vocês veem no mercado um simples papel castanho, há muita ciência e engenharia por trás daquele papel, que é uma mistura de fibras, mas também de aditivos. Estamos a desenvolver novos produtos funcionais para fins higiênico-sanitários. O simples guardanapo, o simples papel higiênico. Estamos a introduzir funcionalidades com muita ciência e com muita engenharia. Que ciência é que pode haver no papel higiênico? Eu vou-lhe dar um exemplo. Libertação parece um produto comum. Ter um papel higiênico com um cheiro agradável na casa de banho é sempre interessante. O que está no mercado, nós compramos o produto com estes aromas. Se experimentarem, ao fim de 2-3 dias o aroma desapareceu. Porquê? Porque são aromas, perfumes que são, aplicados diretamente, muitas vezes no rolinho que tem o suporte para o papel. O que nós desenvolvemos foram materiais, aromas encapsulados, que estão ali fechados dentro de cápsulas e que são libertados quando eu pego no papel para o utilizar. E, portanto, só nessa altura é que se sente o cheirinho. Microcápsulas que não se veem. Que não se veem. Um outro exemplo muito simples. Um papel higiênico, explicamos, a sua funcionalidade é tão melhor quanto ele maior capacidade de absorção de água ou de líquidos tiver. Ou um guardanapo. Portanto, desenvolvemos uma estrutura alveolar entre as fibras celulósicas que aumentem essa capacidade de absorção. Um último exemplo, só para terminar, porque de facto são muitos. Quando fazemos fritos lá em casa, fritar os rissóis. O que é que fazemos antes de os servir, para não irem com tanta gordura para a mesa? Colocamos em cima de um guardanapo ou de papel de cozinha, um rolo de cozinha. Nós desenvolvemos um papel que tem, devido exatamente a essas capacidades de absorção, desenvolvemos especificamente para a absorção de gorduras, conseguem absorver até 25% mais de gorduras que um papel
digamos, de cozinha, um guardanapo normal. E, portanto, é um papel mais saudável para estas aplicações. Isto é apenas para referir a alguns exemplos. Estes que está a referir estão já... Estes são produtos que estão no mercado. Portanto, eu dei-vos aqui Nós gostamos de exemplos. uma perspectiva das coisas que estamos a desenvolver, ainda com investigação, digamos, investigação aplicada, claro, mas com níveis de maturidade intermédia, maturidade avançada, eu diria, à escala piloto para a industrial, decisão de avançar para a industrialização ou não, e produtos que estão no mercado. Mas este papel, portanto, que falou do papel higiênico guardanapos, estão neste momento disponíveis? Estão. Podem não estar com as marcas da casa que os produz, que é a Navigator. Portanto, eu como consumidor posso ter já acesso a essas soluções em alguns produtos que estou a comprar e nem sequer ter percebido. E nem sequer ter percebido disso. Obviamente, depois que cada marca própria desenvolve a sua estratégia de marketing. Portanto, pode ser uma marca com uma marca chamada marca branca de um determinado supermercado, que eu não vou dizer o nome, mas que são fabricados com esta tecnologia. A Navigator ter ela própria, portanto, uma marca específica, não é algo que esteja neste momento... A Navigator tem uma marca específica, mas tem privilegiado estas marcas brancas para simplificar digamos, a discussão. Se eu tiver um tabuleiro de celulose moldada ou um intermédio entre plástico e celulose moldada, ele tem a mesma resistência, a mesma durabilidade que um de plástico, por exemplo? Não. Elizabeth, eu gostaria de deixar claro, os plásticos são materiais fantásticos. Nós só temos um problema, é que quando alguém desenvolveu estes materiais no século passado, começou a desenvolvê-los, e estamos a expandir e a banalizar o seu uso, esquecemos que há um elemento na equação que nós não conseguimos controlar, que se chama ser humano e o comportamento do ser humano. Não sei se têm a noção que os plásticos, a nível mundial, portanto, eles são materiais fantásticos se forem produzidos e reciclados. O que é que acontece? A nível mundial, apenas 9% do plástico é reciclado. E de todo o plástico que é produzido a nível mundial, metade é plástico, tendencialmente plástico de uso único. Portanto, estão a ver o que é que está a acontecer. A acumulação de plásticos, comportamento humano. E isto é incontornável. Mesmo que nós conseguíssemos aumentar a taxa de reciclagem, iríamos ter sempre plásticos no ambiente. Então, as alternativas. As alternativas são as fibras celulósicas para as aplicações que eu já referi, nomeadamente ao nível da celulose moldada ou papel para a embalagem flexível. Não tem as mesmas características. Nós precisamos de desenvolver propriedades mecânicas, ou seja, ter o material o mais resistente possível, a nossa fibra celulósica, seja um papel, seja um objeto de celulose moldada, o mais resistente possível, que se aproxime do plástico, e também um segundo aspecto que é extremamente importante, é a barreira para água, óleos e gorduras. E para o oxigênio, se quiser preservar um alimento numa embalagem de celulose, papel ou celulose moldada, não quero que o oxigênio penetre e me degrade o alimento. Não quero ficar com a embalagem na mão se tiver umidade e ela se desfazer. Não quero estar a comer um bacalhau alagareiro ou uma lasanha num prato de celulose moldada e ficar com ele na mão. Portanto, esses são os grandes desafios que nós temos, digamos, endereçado. Já agora foram endereçados numa destas agendas do PRR, estão a ser endereçados com... Temos um projeto, uma agenda para a embalagem sustentável, que se chama exatamente From Fossil to Forest. Alternativas ao plástico de uso único a partir da celulose. E estamos a desenvolver estas propriedades mecânicas, estamos a produzir materiais como barreiras, óleos, gordura, água, oxigênio. Estamos também a incorporar alguma inteligência, ou seja, etiquetas inteligentes que nos permitam controlar a qualidade do alimento, rastrear o percurso que o alimento teve depois de embalado. Portanto, são tudo, digamos, atividades desenvolvidas nesta agenda, já agora que envolve 27 parceiros e um investimento de cerca de 100 milhões de euros, 20 milhões em investigação e desenvolvimento e os outros 80 milhões em investimento produtivo. E que é liderada pela Navigator. Liderado pela Navigator, sim. O que verificamos aqui é que o eucalipto, que é uma árvore que tem ainda má fama,
apesar de, portanto, de todas as explicações que têm vindo a ser dadas, porque de facto utiliza muita água, invade o território, digamos assim, se for de forma descontrolada, mas o que estamos a verificar é que a celulose serve para mais do que produzir pasta e papel e pode de facto ter aqui efeitos bastante amigos do ambiente. Deixe-me reagir a essa primeira provocação sobre o eucalipto. E eu conto-lhe uma história, eu tenho que voltar um bocadinho atrás. Há 70 anos, Portugal, e uma empresa que hoje atualmente se chama Navigator Company, foi pioneira à escala mundial na utilização de eucalipto para a produção de papel kraft. Kraft é o processo industrial mais utilizado a nível mundial. Foi pioneiro e produziu o primeiro papel para impressão escrita, a primeira pasta e o primeiro papel para impressão escrita a partir de eucaliptos globulus, que é a espécie de eucalipto que se adaptou, encontrou condições únicas em Portugal para se, digamos, estabelecer. Essa matéria-prima, que na altura houve muito ceticismo sobre a utilização dessa matéria-prima, porque é de fibra curta, eu não queria entrar aqui em tecnicalidades, mas basicamente há as chamadas fibras curtas, o eucalipto é um exemplo, e as chamadas fibras longas, de resinosas, como o pinheiro. Tipicamente, as primeiras, as resinosas é que eram utilizadas para a produção destes papéis, destas pastas e destes papéis. Hoje, Portugal é líder a nível europeu na produção de papéis para impressão escrita e o eucalipto é a matéria-prima mais utilizada a nível mundial na produção de pastas para papel e fibras celulósicas. Portanto, os grandes argumentos que são utilizados, há correntes de opinião em Portugal, infelizmente, que não veem com bons olhos estas questões das florestas plantadas e as florestas de eucalipto. Nós fizemos, curiosamente, um trabalho. Recentemente mobilizámos a academia, a sociedade, num projeto que chamamos o Fórum do Eucalipto, e o ISCTE fez um estudo de opinião pública, de percepções, digamos, um estudo bastante aprofundado. E, curiosamente, concluiu, e para simplificar, e apenas com um exemplo, 72% das pessoas entendem que a floresta em Portugal faz todo o sentido, é benéfica, independentemente da espécie, desde que a floresta seja bem gerida. O que é que nós não temos em Portugal? Boa gestão. Boa gestão e não temos ordenamento do território. Muito derivado também da estrutura fundiária. Mas sobre as aptidões desta espécie, eu gostaria aqui de deixar dois ou três exemplos que, de facto, esta percepção pública, que não é necessariamente há uma questão da opinião pública e a opinião publicada, há aqui um gap muito, muito grande. E, de facto, a opinião pública não é exatamente a opinião publicada. Falta de conhecimento, falta de literacia florestal e, digamos, muito fundamentalismo. Mas considera que se tem vindo a melhorar essa percepção a partir do momento em que se explica que a floresta, se for bem ordenada e gerida dentro de determinados parâmetros e não enchendo o país naturalmente de eucaliptos, também porque penso que nunca foi essa a intenção de uma empresa como a Portocel na altura, hoje Navigator, essa percepção tem vindo a melhorar quando se explica essa diferença, digamos assim, ou ainda há um caminho longo a percorrer para... Há claramente uma mudança de melhoria de percepção, digamos, na opinião publicada. Eu separo a publicada da pública. E muito graças ao trabalho de gestão que tem sido feito, no conhecimento que tem sido gerado e que é transferido para produtores florestais, no conhecimento científico que é feito e produzido com as universidades. Nós falamos na questão do fogo, falamos na questão da água, falamos na questão dos solos, na água, o eucalipto. Vejam as publicações científicas nestes domínios. O eucaliptus globulus é, digamos, das máquinas fotossintéticas, portanto, árvores que produzem maior biomassa com o mínimo de água. Os incêndios está mais do que provado. Há estudos por esse mundo fora que dizem que o problema não é da espécie, o problema é do ordenamento do território. Já agora, só para terminar, no carbono e nos solos. O eucalipto degrada os solos. Vejam as publicações sobre o tema. No eucaliptal, 2/3 do carbono está armazenado não na árvore, mas no solo. Ou seja,
o eucalipto promove a retenção de carbono. Portanto, esta geração de conhecimento, temos dinamizado esta transferência de conhecimento, promovido este conhecimento e sentimos que esta percepção está claramente a mudar. Mas na realidade, quando existem muitos eucaliptos à volta, depois não cresce outra vegetação, portanto acaba por ser uma planta, por isso que foi considerada de alguma forma invasora. A partir do momento em que não é controlada, ela acaba por se expandir e reduzir a biodiversidade, não é? Acaba por ser... Permita-me uma correção. O eucalipto não é considerado invasor. É uma espécie exótica e, portanto, o caráter invasor é avaliado de várias formas. E, portanto, quando nós comparamos, por exemplo, um pinheiro ou um eucalipto em condições idênticas, a capacidade da autorregeneração natural é menor no caso do eucalipto do que no pinheiro. É porque é simples, as sementes caem ali, e digamos no caso do eucalipto são mais pesadas, caem ali próximo, há muito trabalho feito com a Faculdade de Ciências, nomeadamente da Universidade de Lisboa, que demonstra claramente que, digamos, essa regeneração natural é controlada e, obviamente, o que precisamos é de fazer uma boa gestão ativa. E, precisamente, o eucalipto, digamos assim, está a ser redescoberto de alguma forma, era um bocadinho a pergunta que lhe colocava. Portanto, todas estas funcionalidades que referiu são nesse sentido. Está a ser redescoberto desde há 70 anos para trás, que nós, andamos constantemente a ser surpreendidos com a performance desta espécie. É uma espécie que, de facto, permite produzir muito mais pasta para papel do que qualquer outra por volume. Portanto, tem um consumo específico 20% a 40% inferior a uma outra espécie. Utiliza menos químicos, portanto é muito mais amiga do ambiente em termos de processo. É uma fibra que é muito mais reciclável do que as fibras de resinosas, portanto para a embalagem isso é extremamente importante e portanto não para de nos surpreender. E agora com estes novos bioprodutos, para além da fibra, ou com as novas aplicações das fibras celulósicas, que já referi aqui algumas, de facto é uma descoberta fantástica. E devo dizer que, como investigador, como gestor, como cidadão, como pai, como avô, sinto que estou cada vez mais motivado nesta minha atividade, de facto, em gerar conhecimento em prol de uma sociedade mais sustentável, menos dependente dos recursos fósseis e a floresta em geral. É um sistema fantástico para, dar aqui o nosso contributo. Carlos, muito rapidamente, tentar perceber um bocadinho o que é o Instituto Raiz. Vocês são uma espécie de parceria público-privada, não é? Nunca lhe tínhamos chamado assim. Eu vou lhe dizer, mas se tem aqui dimensões do público e privado, tem claramente. O Raiz é um modelo muito peculiar e sem falsas modéstias, um caso de sucesso de cooperação universidade-empresa. Foi fundado há 30 anos e, na verdade, envolve, é um centro de investigação, desenvolvimento, centrado neste setor da indústria pasta e papel, bioeconomia florestal e a floresta que a alimenta. Tem como associados principais, é uma associação sem fins lucrativos, associados a Navigator e 3 universidades, Aveiro, Coimbra e Lisboa. E, portanto, temos aqui, eu costumo dizer que tenho 2 papéis, 2 chapéus. Eu sou responsável pelo Centro de Investigação da Navigator, porque nós contratualizamos diretamente uma boa parte, a maior parte da nossa atividade de investigação com a Navigator, mas também contratualizamos com entidades públicas e transferimos, obviamente, também esse conhecimento, financiado com fundos públicos, transferimos-lo para a sociedade. Eu costumo dizer que, em particular na área florestal, nós prestamos serviço público. Na área das pragas e doenças, desenvolvemos as soluções que são partilhadas. Na área do melhoramento genético, hoje, as plantas que se desenvolvem no Raiz, plantas de eucalipto, têm 40% uma maior produtividade do que há 40 anos. Tudo por processos de seleção natural. Ou seja, aumentamos aqui a produtividade 1% ao ano. E este conhecimento é transferível para o exterior. São uma entidade sem fins lucrativos, mas têm mercado, não é? Clientes, além da CEMAP e das universidades, mais alguns diretos? Nós temos como principal
cliente, naturalmente, o associado maioritário, que é a Navigator, que contratualiza connosco projetos de investigação, desenvolvimento, muito orientados para o mercado, para as operações, mas trabalhamos com todo o setor, com todas as empresas, mais numa lógica de prestação de serviços pontuais, com todas as empresas do setor. Trabalhamos com associações de produtores, com agentes da área florestal, e temos aqui uma vantagem, que é o facto de trabalharmos em estreita colaboração com a maior parte das universidades nacionais e também com centros de investigação internacionais. Carlos, temos agora 3 perguntas para lhe colocar, que colocamos a todos os nossos convidados, e a primeira é: de que inovação gostaria de estar a falar daqui a 5 anos? Eu não me referi especificamente a uma inovação na primeira parte da nossa conversa, porque achei que gostaria de deixar para o fim. Em primeiro lugar, gostaria de este conceito de biorefinaria, de que eu falei aqui da fábrica, entre a madeira, biomassa, saem bioprodutos que substituem os produtos fósseis, genericamente estivesse com um grau de, digamos, de implementação elevado. Mas destes, há aqui uma área que me deixaria extremamente satisfeito, sobretudo pelo impacto que teria. Não mencionei um subproduto especificamente das fábricas de pasta e papel, que é o CO2, que é biogénico, porque resulta da queima, digamos, parcial de biomassa florestal. Este CO2 biogénico, que são muitas vezes o fumo aparente com vapor de água que sai das nossas fábricas, é CO2 com valor enorme. CO2 de origem biogénico, em contraponto ao CO2 fóssil. Este CO2, combinado com hidrogénio, e hidrogénio verde, ou seja, hidrogénio que é produzido a partir da água, eletrólise da água, mas com energia elétrica verde, seja por fotovoltaico ou por eólicas, este CO2 combinado com hidrogénio dá uma molécula que se chama metanol sintético. Ou, por diferentes adaptações do processo, uma vasta variedade de combustíveis sintéticos que podem ser utilizados para transporte marítimo, por exemplo, podem ser utilizados para o transporte aéreo, os chamados SAFs, Sustainable Aviation Fuels, de origem sintética. As fábricas de pasta e papel estão particularmente bem posicionadas para este fim, e Portugal, devido às suas condições, tem floresta, tem sol, tem vento, está particularmente bem posicionado. Há um estudo recente, um levantamento que foi feito às 140 e qualquer coisa fábricas a nível europeu de pasta e papel, quais seriam aquelas que estariam mais bem posicionadas para desenvolver este conceito digamos, de refinaria e de produção de combustíveis sintéticos. Das 149, 10 estão bem posicionadas geograficamente e têm capacidade. Dessas 10 a nível europeu, 3 estão situadas em Portugal. Portanto, há aqui um potencial enorme. Gostaria muito daqui a 5 anos estar aqui a falar da concretização de um destes projetos. Muito bem. Olha, e que concorrente mais cobiça? Olha, eu não tenho por jeito cobiçar ou ter, digamos, invejar. Eu sinto-me bem, sinto-me verdadeiramente realizado nesta empresa onde trabalho, porque é uma empresa que investe em investigação e desenvolvimento. É um exemplo a nível mundial nesse campeonato e afirma-se com propriedade que é uma bioindústria do lado certo do futuro. Não olho para os nossos concorrentes. Nunca admiro especialmente. Olho para os nossos concorrentes com muito respeito, digamos que cada um tem as suas apostas, mas não tenho, digamos, inveja dos meus concorrentes. Tenho inveja de uma coisa, eu vou lhe dizer com toda a franqueza. Mais numa perspectiva de macro. Quando nós nos comparamos Portugal com os países escandinavos são conhecidos pela sua tradição, pelo seu orgulho na sua floresta. A Suécia e a Finlândia têm 60% a 70% do território coberto por floresta. Sabem, desses 60% a 70%, 80% da floresta é dominada por 2 espécies. Os finlandeses e os suecos vivem perfeitamente
e tem orgulho na sua floresta por ter estas duas espécies, que neste caso é o Pinus silvestris e o abeto, e tem uma indústria florescente, foram pioneiros, tem uma estratégia nacional clara, assumida, sem pruridos. Nós em Portugal tratamos muito mal a nossa floresta, não temos orgulho da nossa floresta. E aí eu tenho alguma inveja dos escandinavos. E quem é o gestor que mais admira? Deixem-me dar um exemplo de um investigador. O meu passado vem do mundo académico e da investigação. E o exemplo que eu vos vou dar não vos diz nada, porque é um exemplo, e se calhar a maior parte do mundo da investigação. Chama-se Anselme Payen, um investigador francês, naquele tempo em que os investigadores eram químicos, físicos e matemáticos, dominavam as ciências todas. Este investigador ficou conhecido porque isolou e caracterizou e batizou o polímero mais abundante no planeta Terra. Esse polímero chama-se celulose. Portanto, tenho muita admiração, é uma admiração simbólica, naturalmente, que está relacionada com o meu trabalho, e quando olho para os meados do século XIX e olho para o mundo de hoje e vejo a celulose a afirmar-se claramente, não sou eu que o digo, se forem googlar um bocadinho, a celulose é apelidada o supermaterial do futuro. Obrigado, Carlos, pela disponibilidade. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio temos connosco o João Martins e no apoio à gravação e edição, a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. São os nossos curadores. A fotografia é de Matilde Fieschi, a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.